Fala corintiano, fala corintiana. Hoje um debate tomou conta das redes sociais alvinegras, que é a reintegração ou não de Danilo Avelar. Bom, para quem não se lembra, o Danilo Avelar no meio pro final de junho, esteve envolvido aí em uma publicação, um comentário em um jogo online de cunho, nem pode falar a palavra aqui no YouTube, mas de cunho vocês sabem o que, e foi afastado do elenco do Corinthians. À época o jogador estava contundido e tinha que continuar seguindo o tratamento no CT do Timão, no departamento médico. E na época o Corinthians se pronunciou dizendo que Danilo Avelar seria afastado e demitido do Timão. Porém, para demitir um jogador de futebol não é tão fácil assim. E caso o Corinthians queira de fato mandar o Danilo Avelar embora, terá que arcar com os custos do resto do contrato do jogador. E daí, por isso, surgiu um embate, um debate nas redes sociais, se a Fiel aprovaria ou não o retorno de Danilo Avelar. E bom, a maioria dos comentários que eu vi na internet foi não. A torcida reprovou qualquer integração nova do jogador do Corinthians. E esse vídeo é para debater um pouco sobre isso. Bom, deixa eu começar, vamos falar alguns termos aqui, né? É um assunto delicado e primeiro eu quero dizer logo de começo que eu sou branco, então eu não tenho nenhuma propriedade para falar de sensação de ofensa ou para falar mais profundamente sobre o tema, de verdade. Eu acho que vocês têm uma série de canais que podem ser recomendados para poder falar sobre o assunto, entender o que é a forma estrutural desse tipo de problema. E não é comigo que vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, até porque eu não tenho direito nenhum de falar. O que eu quero debater aqui é sobre futebol, marca e comunicação. Isso posto, eu acho que já está julgado e pós-julgado, que a gente não quer dizer que o Danilo Avelar é o que ele colocou, mas a gente pode dizer sim que ele foi uma declaração, né? Vocês sabem o termo que não pode usar aqui no YouTube, mas que foi uma declaração, foi. E lógico, né? Não dá para poder falar da vida do Danilo Avelar, porque eu não convivo com ele, então não sei se ele é assim, se ele é no dia a dia, ninguém pode falar. Mas que foi. E isso gerou bastante revolta na torcida do Corinthians, com razão na época, né? E ocasionou da vontade de demissão e dessa reprovação à volta. Sobre a integração, eu acho difícil. Primeiro, tem que colocar o grupo. O Corinthians é um grupo cheio de jogadores negros, como o Gil, o William e o William que acabou de chegar, né? Enfim, o Lanatel que está saindo agora, mas o Corinthians é cheio de jogadores negros. E não dá pra gente saber como que esse comentário do Avelar repercutiu entre eles. Porque eu não me espantaria se o Gil se sentisse mal ou se qualquer outro jogador se sentisse mal com a presença do Avelar por conta disso. Então eu acho que um ponto importante, é claro que eles não vão falar, né, porque é um assunto muito delicado comunicacional para tratar. Imagino que isso obviamente já foi conversado internamente e a diretoria e o próprio Danilo Avelar devem ter o posicionamento dos jogadores do Corinthians, e se houve qualquer sinalização de volta do Avelar, é porque essa sinalização foi positiva, imagino eu, né? Mas não dá para saber. Tem que levar em conta se os companheiros do Danilo Avelar se sentiram ofendidos pela declaração. Pela declaração não, né? Pelo comentário ali nas redes sociais. E outra questão é a torcida. A torcida tem sim o direito de se sentir ofendida, as pessoas se sentirem que a declaração, que o comentário foi pesado demais e por isso não quererem o jogador jogando com a camisa do clube, né? Só que tem que colocar alguns pontos aqui. Há também uma certa confusão de que já se havia uma birra com o Danilo Avelar. Já não era um dos jogadores mais queridos, né? Por mais que nos últimos tempos ele tenha conseguido ali marcar gols em clássicos, ter boas exibições, não era um dos preferidos do grupo do Corinthians. Então a gente tem que tomar cuidado se essa vontade de demissão é de fato pelos comentários que ele fez no jogo online ou se é uma não gostar do jogador que a gente já viu em outros tempos. Isso é algo que tem que se colocar e tem que se posicionar onde que está. Eu quero falar aqui também que eu quero discutir
se o Corinthians não poderia usar essa campanha, usar o caso do Danilo Avelar como uma campanha, que na minha visão é o único meio de conseguir reintegrar o Danilo e trazer de volta para o grupo e trazer um pouco da torcida, que seria usar o Danilo Avelar como garoto propaganda de uma série de campanhas contra e fazer séries ou fazer vários vídeos, movimentos que demonstrem uma certa vontade do jogador de entender o que aconteceu e buscar mais conhecimento sobre isso. Talvez seja um bom espelho, um bom exemplo para outros torcedores que façam os mesmos comentários ou que não veem problema, né? Até pior, não veem problema nesse tipo de comentário. E não sei, talvez engajar o clube mais nessa questão, porque ao mandar o jogador embora, o clube acaba lavando um pouco as mãos, assim, porque deixa tudo nas costas dele. E querendo ou não, é a instituição do Corinthians que também foi prejudicada com esse tipo de declaração. Então, o Corinthians poderia ter uma responsabilidade de usar positivamente contra esse tipo de manifestação o próprio caso do Danilo Avelar, que, ao meu ver, né, seria a única maneira de tentar reintegrá-lo ao elenco. Eu acho que ele se arrependeu do comentário. Em termos de carreira, provavelmente sim. Em termos pessoais, né, não tem como a gente afirmar o que o outro sente. Mas, bom, se ele entendeu o que aconteceu e sabe para onde que as coisas vão, talvez seja interessante fazer uma campanha, né? Eu confesso que a minha opinião é de que o Corinthians poderia tentar uma certa retomada. Eu acho que é importante soltar isso nas redes sociais, como aconteceu hoje, e medir um pouco da torcida. Só que eu acho que internamente o Corinthians tem que pesar muito bem os impactos que isso tem dentro do grupo, porque se for um caso para poder, né, o Corinthians precisa muito de entrosamento e de bom relacionamento. Se for um caso que a volta do Danilo Avelar afete isso, realmente não é bom para ninguém. E medir o quanto para fora o Corinthians consegue usar o Danilo Avelar e o caso que aconteceu com ele como um exemplo a não ser seguido na declaração e uma série de campanhas sobre o assunto. Bom, mas eu vou deixar para você. Tente discutir um pouco, não dos méritos do Danilo Avelar como jogador, tá? Mas como o impacto comunicacional de tudo isso que aconteceu. Deixe seus comentários aqui. Aproveita também para deixar o like e se inscrever. Eu vejo que muita gente assiste os vídeos e não é inscrito no canal. Inscreva-se, deixa o like que ajuda a gente a chegar mais longe, beleza? Bom, no mais é isso. Quero ouvir mesmo a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, vai Corinthians!